nenhuma novidade, é o mercantilismo, ok? Então, a ideia aqui é nós fazermos uma revisão sobre essa prática econômica ou política econômica que surge na Idade Moderna. Para quê? Para que maximizasse o lucro, principalmente da burguesia. Vamos lá nos slides? Então, como eu disse a vocês, nosso objetivo é falar um pouco do mercantilismo. Eu vou falar um pouquinho da definição, das características dela e também das consequências, ou seja, o que vai acontecer a partir do mercantilismo, tá? Então, aqui é só para a gente lembrar que na Idade Média, o que havia ali era um modelo econômico chamado feudalismo, na verdade era um modo de produção. O modo de produção da Idade Moderna, que é o período que nós estamos estudando, chama-se capitalismo. E o capitalismo, para ter um maior lucro, maior lucratividade, eles desenvolveram ideias, ou seja, ou práticas que ficaram chamadas como mercantilismo. A ideia era aumentar o lucro, desde que você seguisse cada item do mercantilismo, tá bom? Então, o feudalismo vai entrar em crise, né? Nós vimos a Guerra de 100 Anos, nós falamos da peste negra ano passado, não foi? Então, os governantes precisavam buscar um novo meio para melhorar a economia e alavancar o Estado. Foi nesse cenário que surgiu o mercantilismo. Bem como, olha só, o que é? Aqui já está definindo para vocês. Se eu perguntar para vocês, o que é o mercantilismo? Aqui já está dizendo, é um conjunto de atividades econômicas que durou do século XV até o século XVIII, marcando o início do capitalismo e das grandes navegações, tá? Então, olha aí, lembrando que politicamente você tem uma aliança entre rei e burguesia. Já já eu vou soltar também um vídeo sobre o absolutismo monárquico, tá bom? Então, rei e burguesia fazem uma aliança, ok? Então, olha aí, ó, que legal o slide. Com o apoio da burguesia, o Estado controlava a economia, exploração colonial. Vou falar de colônia ainda hoje. E o crescimento das manufaturas. Logo equilibrava o poder nas mãos do rei e beneficiava a burguesia. Assim nasceu o mercantilismo. Então, se eu perguntasse para você qual é o contexto do surgimento do mercantilismo, está aí. Ou seja, dentro dessa aliança rei-burguesia, o rei precisa concentrar poder, arrecadar dinheiro até para sustentar o exército, o seu funcionalismo público, e a burguesia precisando expandir seus negócios. Entretanto, alguns historiadores chamam o mercantilismo de capitalismo comercial. Lembrando que a economia capitalista ela é marcadamente monetária, ou seja, a circulação de moedas definem as relações econômicas, ok? Monetária, não pode esquecer disso, então, moedas. Bom, aqui, ó, mais uma vez, definindo o que é mercantilismo, é o conjunto de práticas e ideias econômicas desenvolvidas na Europa entre os 5 e os 8, embora você precise identificar cada prática dessa aí, tá bom? Então, qual é o objetivo do mercantilismo? Fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia, e para isso era preciso ampliar a economia para dar mais lucro, a fim que a população pudesse pagar mais impostos também. Bom, a primeira prática está aí, é o metalismo. Ele também é conhecido como bulionismo, porque bulhão, no castelhano, ele significa aquilo que brilha, aquilo que reluz, então metais, né? É uma das principais características desse sistema mercantilista, ao lado do protecionismo, e eu vou falar de cada um dessa maneira. Olha só o que é metalismo. É uma prática mercantilista, certo? Como é que funciona o metalismo? Olha, a riqueza de uma nação, segundo o conceito do metalismo, é medida através do acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, tá bom? Também é conhecido como bulionismo. Bulionismo ou metalismo como é chamada a característica de acumular metais preciosos como forma de riqueza durante o mercantilismo. Essa prática marcou a exploração das colônias, principalmente as americanas, porque ela era onde havia extrativismo de metais preciosos nas colônias portuguesas e espanholas. O Brasil foi colônia de Portugal, não pode esquecer. Outra prática é o intervencionismo, ou seja, o próprio também controle sobre os negócios exercido pelo Estado, tá bom?
o controle estatal da economia. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter recursos necessários para expandir o negócio, né, o comércio. Dessa forma, o controle estatal da economia tornou-se a base do mercantilismo. Então, o intervencionismo é um elemento. A balança comercial favorável é mais conhecida também, né? O que seria? Consistia na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar, de vender, né? Vender mais do que comprar. Para que as exportações superassem sempre as importações, superávit, era necessário que o Estado se ocupasse com o aumento de produção e a busca de mercados externos para a venda de seus produtos. Então, a ideia da balança comercial é exportar mais do que importar. Olha que legal, ó, tá vendo? O peso maior se dá ao aumento das exportações e diminuição das importações. Então, eu compro menos e vendo mais, tá bom? O nome dessa prática aí, balança comercial favorável. Beleza? Monopólio, né? Monopólio é o controle. Eles eram controladores da economia, o Estado, né? Os governos interessados numa rápida acumulação de capital e estabeleceram o controle, o monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, a produção de produtos, tá bom? Tanto na metrópole como nas colônias. A burguesia, favorecida pela concessão exclusiva, comprava pelo preço mais baixo que os colonos produziam e vendiam pelo preço mais alto. Então, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu pago pouco para vender mais caro. Dessa forma, a economia colonial funcionava como complemento da economia da metrópole. Eu vou falar um pouquinho disso aí. E volta esses slides. Protecionismo é outro elemento do mercantilismo. Era realizado através de barreiras alfandegárias, né, com aumento de tarifas. Tipo assim, se você fosse vender alguma coisa para um determinado país, eles iam cobrar uma taxa muito cara. Para quê? Para que você não faça concorrência às pessoas que estão produzindo no país. Então, olha aí, ó, ele vai elevar os preços dos produtos importados. A ideia é desestimular a compra de alguma coisa que vem de fora, para que você compre do país que está produzindo. E também através da proibição de exportar matérias-primas que favorecesse o crescimento industrial dos outros países concorrentes. Então, o Estado ele vai estar sempre protegendo os negócios da nação, tá bom? Na França, o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de manufaturas de luxo, para atender o mercado espanhol e procurou expandir suas companhias, bem como a construção naval. Essa política econômica foi conhecida como mercantilismo industrial ou colbertismo, porque quem é o ministro lá da França? O Colbert. E aí ele criou algumas práticas bem lá na França para enriquecer a França, e aí ficou conhecido como colbertismo. Então ele vai incentivar a produção de manufaturas, tá bom? Para que possa vender. Então olha aí, ó, aqui está uma definição do que é colbertismo. Colbertismo foi uma prática para atrair moeda estrangeira, foi adotada principalmente pelos franceses. Basicamente, era a obtenção de riquezas através do desenvolvimento manufatureiro. Então, como é que eu consigo os metais? Eu vendo meus produtos para trazer as moedas para dentro do meu país. Além disso, havia um corte de gastos internos. Muito bacana isso aí. Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo. No século XVI, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, ele pôs em prática o mercantilismo comercial, comprando e revendendo mercadorias do Oriente. Aqui, principalmente, estamos falando das especiarias. Eles compravam das Índias baratinho para revender mais caro. Muito bacana, né? Agora, preste atenção, se cada país tem uma prática mercantilista, como é que eles vão vender entre eles? Como é que vai ser? Por exemplo, a França quer comprar menos do que vender. Portugal a mesma coisa. Então, como é que eles se resolvem aí? Como é que seria isso? Tá bom? Ninguém quer perder dinheiro. Então, eles iam fazer o quê? Tratados comerciais. Ou por meio de conflitos, guerra. Tá bom? Uma terceira forma é criando colônias. Ou seja, eu invado algum lugar, um território, tomo conta, crio ali uma colônia e essa colônia ela vai comprar de mim, ela vai me enriquecer. Então, não é à toa que a partir do século XV, esses países começam a criar colônias, tá bom?
Então, olha aí, ó, no final da Idade Média na Europa, alguns países costeiros, né, fica bem na costa, dos quais o primeiro foi Portugal, começaram a explorar o mundo como forma de expandir seus mercados. Primeiro, estabelecendo acordos com os povos que descobriam, mas depois entrando em conflito com eles, uns com os outros, no sentido de tentar obter o monopólio, o controle de determinados produtos e rotas comerciais. Desculpa. Opa. Esta foi a primeira forma de imperialismo em que vários países europeus, principalmente Portugal, Espanha, França e Inglaterra, constituíram grandes impérios coloniais abrangendo praticamente todo o mundo. Então, esses países começaram a criar colônias para que essas colônias vendessem produtos baratos para eles, também que comprassem seus produtos manufaturados, eles pudessem explorar nas colônias ouro e prata. Então, a metrópole é o centro. A colônia é onde existe a submissão política e econômica. A metrópole manda na colônia porque foram eles que criaram a colônia. Eles invadem um espaço, né? Tomam conta da população e vão impor o seu modelo, né? O seu modelo econômico, o seu modelo cultural e vai embora. Bom, então como é que funciona isso aí, ó? Aqui tá vendo a setinha? A metrópole vende para a colônia produtos manufaturados escravos. Então, quem está aqui dentro da colônia tem que comprar, só pode comprar da metrópole, de mais de ninguém. E, ao mesmo tempo, ela envia matéria-prima, produtos tropicais e metais preciosos para a metrópole, tá bom? Isso aí é o famoso pacto, ou seja, pacto colonial, o controle que a metrópole exerce sobre a colônia. Tudo bom? Então tá aí esses slides bem explicadinho para vocês. Vou deixar aí para vocês copiarem caso queiram. Tá bom? Então, as principais metrópoles do mundo, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, né? E o novo mundo, que aqui está sendo citado, é a América. Então, quando eles descobrem a América, eles vão incorporar a América como um espaço de colônias e vão passar ali a explorar as colônias, tá bom? Para entender o pacto colonial, precisa entender a lógica do mercantilismo, que foi a maneira em que a coroa portuguesa conseguiu maiores ganhos, atraindo para si a maior quantidade possível de metais preciosos, alcançando esse objetivo através de medidas protecionistas. Olha só, ele vai aplicar na colônia as medidas mercantilistas, como a proibição de entrada de bens manufaturados estrangeiros, estimulando a exportação de manufaturas para alcançar uma balança comercial favorável e assim ter lucro. Tá bom? Então, Portugal tem o controle, o exclusivo comercial. Ninguém pode fazer comércio com o Brasil naquele tempo. Portugal é a metrópole do Brasil, o Brasil é a colônia de Portugal. Então, qual é a função de uma colônia? Enriquecer a metrópole, tá bom? Então, uma das formas de enriquecimento é através desse exclusivismo. Vamos ler o que é exclusivismo? Significava que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole ou para mercadores que convinham a Portugal, desde que Portugal deixasse. Essa era uma medida para impedir que navios estrangeiros comercializassem os produtos para vender e lucrar na Europa. Ou seja, se aqui é uma colônia de Portugal, ninguém pode fazer negócios com a colônia. Somente Portugal. Isso aí é um pacto, é um controle sobre a colônia. Importante ressaltar também que a metrópole tinha reserva sobre o mercado brasileiro. Também era uma forma de impedir que produtos que a metrópole não produzia chegassem nas colônias. Ela só vai chegar se a metrópole permitir, tá bom? Então, de que maneira as colônias elas complementam a economia das metrópoles? De que maneira elas enriquecem as metrópoles? Aqui estão os itens. Comprando seus produtos, a colônia compra seus produtos da metrópole, ela vai produzir aquilo que a metrópole não consegue produzir. Por quê? Clima, por exemplo, Portugal, clima temperado. Brasil tem clima tropical. Então eu posso produzir coisas que Portugal não tem. É o caso da disponibilidade de terras, muita terra. Portugal não tinha terra pra caramba, né? Mas o Brasil tem muita terra. Então, vamos embora, vamos plantar lá, por exemplo, a cana-de-açúcar, porque Portugal plantava, mas não era de grande qualidade. Mas no Brasil tem abundância de terras e um clima que favorecia o açúcar, tá bom? Matéria-prima, né? Oferecer matéria-prima, metais preciosos, lembra de Minas Gerais, né?
Desculpa. E também a colônia é um lugar onde vão chegar várias pessoas que não tinham oportunidades em Portugal, vão tentar se enriquecer aqui, tá bom? Mas também vem o famoso degradado, né? O que é o degradado? Aquelas pessoas que eram indesejadas lá na metrópole mandam para cá, pessoas perseguidas religiosamente, bandidos, presos, perseguições políticas, então manda lá para as colônias, então são os degredados, tá bom? Bom, e a reflexão da aula é bem tranquila, né? O que é, você tem que anotar, aí responder. Eu vou fazer um exercício perguntando essas mesmas coisas aí. O que foi o mercantilismo? Cite dois exemplos de mercantilismo. Olha, tem tantos. Protecionismo, controle, né? O monopólio. Você tem o metalismo, balanço comercial favorável. Olha, tem um monte de coisa, tá? Explique o que você entendeu por metalismo. O que é metalismo, né? O que foi o cobertismo? Eu falei do Colbert, da França. Qual era a função das colônias? De quais maneiras ou formas a colônia enriquecia a metrópole? O que você entendeu por pacto colonial? Esses são os pontos que vocês precisam aprender na aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, realize as atividades que eu vou fazer um exercício com esse vídeo aí, tá bom? Então, que legal. A gente encerra aqui o vídeo, agora é rápido, não é verdade? Então tá aí uma revisão sobre mercantilismo para vocês. Um abraço.